Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Silvano Silva e este é o canal Vendas ADM. Vendas é para você. Hoje eu quero propor uma reflexão um pouco mais profunda com vocês. Pense na última vez que você se sentiu frustrado com um produto que não funcionava direito, ou com um serviço que era lento e ineficiente. Agora pense se por outro instante, em vez de só reclamar, uma faísca de ideia surgiu na sua mente. E se fosse diferente? E se eu fizesse melhor? Essa faísca, essa vontade de transformar a frustração em solução e escassez em oportunidade. Esse é o coração do empreendedorismo. E hoje vamos fazer uma viagem para entender essa força poderosa. Não vamos apenas definir o que é empreender. Nós vamos mergulhar nos ecossistemas que mais incentivam essa prática no mundo. Entender o que os países líderes fazem de tão especial. E claro, vamos trazer a lupa para o nosso Brasil. Vamos analisar sem filtro por que somos considerados um país que mais empreende no mundo. Ao mesmo tempo em que enfrentamos alguns dos maiores desafios para se fazer negócios. Então, prepare seu café, porque nos próximos 10 minutos vamos desvendar o mapa do empreendedorismo global e entender de uma vez por todas qual o nosso verdadeiro lugar nele, desmistificando o empreendedorismo. Primeiro, é crucial alinhar o que realmente significa empreendedorismo. Muita gente confunde ser empreendedor com ser simplesmente um empresário ou dono de um negócio. Embora um empreendedor seja quase sempre um empresário, o contrário não é necessariamente verdade. O empresário gerencia um negócio que já existe, otimizando processos, mantendo a operação. O empreendedor, em sua essência, é um agente de mudança. Ele é aquele que, como disse o economista Joseph Schumpeter, promove a destruição criativa. Ele não apenas cria uma nova padaria no bairro, ele cria um aplicativo de delivery de pães artesanais, por assinatura, mudando a forma como as pessoas consomem. Ele inova, ele rompe com o padrão. E essa inovação pode se manifestar de várias formas. Temos o empreendedorismo tradicional, que é a espinha dorsal da nossa economia, criando comércios e serviços essenciais. Temos o empreendedorismo social, que é absolutamente fascinante. Ele usa as mesmas ferramentas da gestão e inovação de uma empresa, mas em seu objetivo final não é o lucro, e sim resolver um problema crônico da sociedade, como a falta de saneamento, a evasão escolar ou a poluição. Dentro das grandes corporações, temos o intraempreendedorismo, onde funcionários visionários agem como donos do negócio, criando novos produtos e unidades que revolucionam empresas gigantes por dentro. E claro, o motor da nossa era, o empreendedorismo digital. Startups, fintechs, edtechs, negócios que nascem globais, com um potencial e uma escala que era impensável há 20 anos. Mas no fundo, todos eles compartilham o mesmo DNA, uma mesma mentalidade, a visão de enxergar o que ninguém vê, a coragem de assumir riscos que ninguém quer, a resiliência para aguentar os tombos e a capacidade de transformar o caos em um plano executável. Uma volta ao mundo. Vamos conhecer as potências do empreendedorismo. Agora que estamos na mesma página, vamos embarcar na nossa viagem. Quais são os países que criam um habitat perfeito para essa mentalidade florescer? Vamos começar pelo líder quase unânime dos rankings, os Estados Unidos. O segredo americano não é apenas o dinheiro do Vale do Silício, é uma cultura inteira construída sobre a ideia de que o fracasso é apenas uma etapa do aprendizado. A legislação de falência lá, por exemplo, permite que o empreendedor quebre, se reorganize e tente de novo, sem o estigma que vemos em outros lugares. A simbiose entre universidade de ponta, como Stanford, e o capital de risco cria um fluxo constante de talentos e ideias que se transformam em empresas bilionárias. Cruzando o Atlântico, chegamos à Alemanha. A força alemã é diferente, é menos sobre startups de crescimento explosivo e mais sobre mid-stage. É um exército de pequenas e médias empresas familiares, altamente tecnológicas e líderes mundiais em seus nichos de mercado.
O foco deles é na sustentabilidade de longo prazo, na qualidade impecável do produto e na inovação incremental. É a engenharia e a precisão aplicadas ao negócio. Indo para a Ásia, temos o Japão, um país que une tradição e uma busca incansável por inovação. O governo japonês investe pesadamente em pesquisa e desenvolvimento, especialmente em áreas como robótica, inteligência artificial e biotecnologia. A cultura do Kaizen, da melhoria contínua, está impregnada nos negócios, levando a um nível de excelência e detalhismo que é difícil de competir. Não podemos esquecer do Reino Unido. Com Londres sendo um dos maiores centros financeiros do planeta, o acesso ao capital e a mercados internacionais é uma vantagem competitiva brutal. O ambiente regulatório é estável e pensado para facilitar a vida de quem quer começar um negócio, especialmente no setor de serviços financeiros, as famosas fintechs. E finalmente, o gigante asiático, a China. O modelo chinês é único. É uma mistura de planejamento estatal estratégico com capitalismo ultracompetitivo. O governo define as áreas prioritárias como inteligência artificial e veículos elétricos e inunda o setor com recursos. Ao mesmo tempo, o imenso mercado interno e a cultura digital permite empresas como a Tencent e a Alibaba criarem ecossistemas inteiros, os super apps, escalando uma velocidade que o Ocidente custa acompanhar. Claro, há outros exemplos incríveis como Israel, a Startup Nations, que transformou desafios de segurança em oportunidades de tecnologia, ou a Suécia, que prova que é possível ter um estado de bem-estar social forte e, ao mesmo tempo, ser um berço de unicórnios globais, como a Spotify. O Brasil no microscópio, a terra dos paradoxos. E agora, vamos voltar para casa. O Brasil. Aqui a história se torna um fascinante paradoxo. Se você olhar os relatórios de facilidade de fazer negócios do Banco Mundial, nossa posição geralmente não é das melhores. E nós sabemos o porquê. Chamamos isso de custo Brasil. É um peso que todo empreendedor carrega nas costas. Ele é composto primeiro por uma complexidade tributária, que muitos especialistas chamam de manicômio tributário. São dezenas de impostos, contribuições e taxas, com regras que mudam constantemente, exigindo um exercício de contabilidade e de advogados, apenas para que a empresa consiga se manter em dia. Depois, temos a burocracia. O tempo e a quantidade de processos para abrir, operar e principalmente fechar uma empresa são enormes. Isso desincentiva o risco, porque o custo do fracasso é muito alto. E por fim, o acesso a crédito. Apesar das melhoras recentes, o crédito no Brasil ainda é caro e concentrado especialmente para quem está começando e ainda não tem um histórico robusto para apresentar aos bancos. Ok, o cenário parece desolador, certo? Mas é aqui que o paradoxo se revela, porque apesar de tudo isso, o relatório global da GEM constantemente nos coloca como uma das nações com maior taxa de atividade empreendedora do mundo. Isso significa que proporcionalmente temos mais gente envolvida na criação de um novo negócio do que na Alemanha ou no Japão. Como isso é possível? A explicação está no nosso DNA. Primeiro, temos o empreendedorismo por necessidade. Em um país com um mercado de trabalho tão volátil, muitas vezes empreender não é uma escolha, é a única saída. É a mãe que começa a vender bolos para complementar a renda, o profissional que é demitido e usa suas economias para abrir uma franquia, mas o que mais cresce é o empreendedorismo por oportunidade. Há uma energia, uma criatividade, um jeitinho brasileiro, que quando canalizado para os negócios, se transforma numa poderosa ferramenta de solução de problemas. Vimos isso na explosão das fintechs, que desafiaram os bancos tradicionais. Vemos isso nas agitechs, que estão revolucionando o agronegócio, nosso setor mais forte. E vemos isso todos os dias, em cada canto do país. O brasileiro tem uma capacidade única de improvisar
e de encontrar soluções com poucos recursos. O nosso ambiente desafiador, por mais que seja um obstáculo, acaba forjando empreendedores extremamente resilientes e adaptáveis. Então, qual a conclusão da nossa viagem? Aprendemos que o empreendedorismo é, acima de tudo, uma mentalidade de transformação. Vimos que os países líderes criam ambientes férteis, onde o risco é incentivado e o acesso a recursos é facilitado. E vimos que o Brasil é um caso único. Somos uma terra de potencial bruto, uma usina de energia empreendedora, que opera muitas vezes apesar do sistema, e não por causa dele. O desafio para o nosso futuro é claro: construir as pontes que faltam, simplificar as regras, baratear o crédito e investir em educação para transformar essa imensa quantidade de novos negócios em empresas de alto impacto, duradoras e inovadoras. E é por isso que a sua jornada e a sua ideia é tão importante. Cada novo negócio que dá certo no Brasil não é apenas uma vitória pessoal, é um tijolo a mais na construção de um país mais próspero e inovador. Agora, eu quero muito ouvir a sua história e a sua opinião. Deixe aqui nos comentários. Primeiro, na sua visão, qual o maior obstáculo real do dia a dia para quem empreende no Brasil? E segundo, qual empresa ou empreendedor brasileiro te inspira e por quê? Sua participação enriquece demais essa discussão. Se este conteúdo te trouxe uma nova perspectiva, considere deixar seu like e se inscreva no canal para continuarmos essa conversa. Muito obrigado pelo seu tempo e pela sua atenção. Um forte abraço e até a próxima.